Capítulo 18. Mas Arthur não chegou a Avalon com a lua nova. Morgana, na casa das donzelas, viu a lua nova surgir, mas não quebrou o jejum de sua fase escura. Sentia fraqueza e sabia que se comesse, apenas vomitaria. Bem, talvez isso fosse de esperar. Sentia-se assim às vezes quando sua menstruação estava para começar. Depois ficaria melhor. Mais tarde, naquele dia, sentiu-se melhor e bebeu um pouco de leite, comeu um bocado de pão, e naquela tarde, Viviane mandou chamá-la. Uther está morto em Caerleon. Se acha que precisa ver sua mãe. Por pouco tempo, Morgana considerou a possibilidade, mas por fim balançou a cabeça. Eu não tinha afeto por Uther. Ingrain sabe bem disso. Que a deusa permita que seus padres conselheiros a confortem melhor que eu. Viviane suspirou. Parecia cansada e desgastada, e Morgana se perguntou se ela também sentia-se doente em consequência do período estressante da obscuridade da lua. Viviane disse: Sinto dizer isso, mas temo que esteja certa. Eu teria permitido que fosse, se necessário. Haveria tempo para seu retorno a Avalon antes que... Ela se conteve, então disse: Você sabe que Uther, em sua vida, conseguiu evitar invasões dos saxões com constantes batalhas, mas não tivemos mais que poucas luas de paz. Agora receio que piore. Eles podem chegar às portas de Avalon. Morgana, você é uma sacerdotisa plena. Viu as armas sagradas. Morgana respondeu com um sinal e Viviane assentiu e disse: Chegará o dia em que aquela espada precisará ser levantada para defender Avalon e toda a Bretanha também. Morgana pensou: por que ela me diz isso? Sou uma sacerdotisa, não uma guerreira. Não posso empunhar a espada em defesa de Avalon. Você se lembra da espada? Descalça, gelada, traçando o círculo com o peso da espada em sua mão, ouvindo Raven, a silenciosa, gritar aterrorizada. Eu me lembro. Então, tenho uma missão para você. Quando aquela espada é levada para a batalha, deve ser cercada de toda a mágica de que dispomos. Você deve fazer uma bainha para a espada, Morgana, e colocar nela cada feitiço que souber, para que aquele que a use em batalha não perca sangue. Pode fazer isso? Havia me esquecido, pensou Morgana, que poderia haver uma tarefa para uma sacerdotisa, assim como para um guerreiro. E, com o seu truque de seguir os pensamentos, Viviane disse: E você também terá um papel na batalha para defender nosso país. Que assim seja, disse Morgana, imaginando por que Viviane, que era a grã sacerdotisa de Avalon, não tomou para si a tarefa. Viviane não lhe deu resposta, mas disse:
Para isso, deve trabalhar com a espada diante de si. Venha, e Raven vai servi-la dentro do silêncio da mágica. Embora tentasse se lembrar de que era apenas um recipiente de poder e não o poder em si, que este vinha da deusa, Morgana era jovem o bastante para sentir-se exaltada quando era conduzida em silêncio ao lugar sagrado onde trabalhos do tipo eram feitos e cercada de sacerdotisas que precisariam antecipar cada necessidade sua para que ela não quebrasse o silêncio que reuniria o poder necessário para lançar feitiços. A espada foi colocada em um pano de linho diante de Morgana. Ao lado, o cálice baixo feito de prata, adornado com contas de ouro em torno da borda. Estava cheio de água do poço sagrado. Não para ser bebida. Havia comida e bebida reservadas para ela, mas para que pudesse ver nela as coisas necessárias para o trabalho que tinha à frente. No primeiro dia, cortou, usando a própria espada, um forro de pele fina de corça. Era a primeira vez que tinha ferramentas boas para trabalhar e apreciou a agulha de ferro especial que havia recebido para costurar a bainha. Sentiu um orgulho que reconheceu ser infantil ao espetar o dedo 1 ou 2 vezes sem soltar nem mesmo um grito momentâneo. Não conseguiu evitar perder o fôlego de puro prazer quando viu o inestimável pedaço de veludo do vermelho mais profundo, tingido com cores que, uma vez lhe disseram, eram tão valiosas que uma onça dele custava o mesmo que uma propriedade e homens trabalhando na terra por 1 ano. Ele iria por cima do couro de corça e nele deveria bordar, com os fios sedosos e dourados que lhe providenciaram, os símbolos e encantos mágicos. Passou o primeiro dia fazendo as formas da bainha de couro de corça e do veludo para cobri-la, e antes de dormir, em meditação profunda sobre o que deveria fazer, quase em transe, fez um pequeno corte no braço e espalhou sangue no couro de corça. Deusa, grande corvo, sangue foi vertido sobre esta bainha para que nenhum outro precise ser derramado sobre ela quando for levada em batalha. Ela dormiu intermitentemente, sonhando que se achava sobre uma grande colina com vista para toda a Bretanha e costurava feitiços, tramando-os como luz no tecido da própria terra. Abaixo dela, o gamo-rei corria, e um homem subiu rapidamente a colina e tirou a espada de suas mãos. Acordou com um sobressalto, pensando: Arthur! É Arthur quem levará a espada? Ele é o filho de Pendragon. E deitada na escuridão, pensou que era por isso que Viviane lhe pedira para fazer a bainha mágica da espada que ele levaria como símbolo de todo o seu povo. Fora Arthur quem havia derramado o sangue de sua virgindade, e era ela, também da linhagem sagrada de Avalon, quem deveria fazer a bainha encantada da segurança dele, protegendo o sangue real. Durante todo aquele dia em silêncio, ela trabalhou, olhando para o cálice, deixando as imagens se levantarem, parando de tempo em tempo para esperar pela inspiração no fluxo meditativo. Trabalhou a lua com chifres para que a deusa sempre zelasse pela espada e guardasse o sangue sagrado de Avalon. Estava tão envolta no silêncio mágico que cada objeto em que seus olhos pousavam, cada movimento de suas mãos consagradas, transformava-se em poder para o encanto. Às vezes, parecia que uma luz visível seguia seus dedos enquanto sucedia a lua com chifres, com uma lua cheia. E então, com a lua escura,
pois todas as coisas precisam seguir suas estações. Então, por saber que um grande rei na Bretanha deveria governar uma terra cristã, e porque, quando os primeiros seguidores de Cristo chegaram à Bretanha, procuraram druidas, trabalhou em um símbolo de cristãos e druidas em amizade, a cruz dentro do círculo com 3 asas. Traçou no veludo vermelho os símbolos dos elementos mágicos da terra, do ar, da água e do fogo. Depois, a figura do cálice de bordas baixas à sua frente, no qual visões se moviam e se entrelaçavam, indo e vindo da escuridão. O bastão e o prato da terra, a serpente da cura, as asas da sabedoria e a espada flamejante do poder. Havia momentos em que parecia que a agulha e a linha se moviam através da sua própria carne ou da carne do solo, perfurando terra e céu e seu próprio sangue e corpo. Sinal sobre sinal e símbolo sobre símbolo, cada um deles marcado com seu sangue e a água do poço sagrado. Trabalhou durante 3 dias ao todo, dormindo pouco, comendo apenas alguns bocados de frutas secas, bebendo somente água do poço. Havia momentos em que, de uma grande distância dentro de sua própria mente, ela parecia olhar seus dedos trabalhando sem nenhuma escolha consciente, os feitiços tecendo-os sozinhos, sangue e osso da terra, sangue de sua virgindade, força do Gamo-rei que havia morrido e derramado seu sangue para que o campeão não precisasse morrer. No anoitecer do 3º dia, terminou cada centímetro da bainha coberto com símbolos entrelaçados, alguns que ela nem mesmo reconhecia. Teriam vindo diretamente das mãos da deusa através das suas? Levantou-a e deslizou a espada para dentro dela. Pesou-a em suas mãos. Então disse alto, quebrando o silêncio ritual: "Está pronta." Agora que a longa tensão havia sido quebrada, ela percebeu que estava exausta, abalada e doente. O uso ritual e prolongado da visão podia fazer isso. Havia, sem dúvida, interrompido sua menstruação também, pois o fluxo em geral chegava no período sem lua. Acreditava-se que isso era sorte, pois as sacerdotisas se recolhiam durante esse período, e era o mesmo da reclusão ritual, da lua escura, quando a própria deusa se guardava para proteger a fonte de poder. Viviane veio e pegou a bainha. Não conteve um pequeno grito de assombro quando a olhou e, de fato, parecia até mesmo a Morgana, que conhecia as próprias mãos e havia feito, que era algo repleto de mágica, que ultrapassava o trabalho humano. Viviane a tocou apenas brevemente antes de embrulhá-la em um longo pano de seda branco. "Você trabalhou bem", ela disse. E Morgana pensou, a mente girando. Como ela acha que pode me julgar? Também sou uma sacerdotisa. Fui além dos ensinamentos dela. E ficou chocada com os próprios pensamentos. Viviane tocou o rosto dela com gentileza. "Vá dormir, minha querida. Você se esgotou neste grande trabalho." Morgana dormiu longa e profundamente, sem sonhos. Mas, depois da meia-noite, acordou com um barulho feroz de sinos de alarme, sinos de igreja, um terror da infância. "Os saxões estão aqui! Levantem-se e peguem as armas!" Pareceu-lhes que havia acordado com um sobressalto e não estava na casa das donzelas, mas em uma igreja, e na pedra do altar havia uma série de armas, e em cavaletes próximos jazia um homem vestindo armadura, coberto com uma mortoalha. Sobre a cabeça dela, o aviso ainda badalava e clamava, capaz de acordar os mortos. Não, pois
o cavaleiro morto não se agitou e, com uma súbita prece por perdão, ela pegou a espada e acordou totalmente agora, com a luz no seu quarto e o silêncio. Nem mesmo os sinos da igreja da outra ilha penetravam sua câmara de chão de pedra. Havia sonhado com os sinos, o cavaleiro morto e a capela com os círios acesos, as armas no altar, a espada, tudo isso. Como fui ver aquilo? A visão jamais me chega sem ser desejada. Foi apenas um sonho, então? Mais tarde naquele dia, ela foi convocada com a mente consciente, lembrou-se de algumas das visões que, entrevistas, flutuaram em sua mente enquanto fazia a bainha com a espada diante de si. Caída na terra, em uma estrela cadente, uma grande explosão de luz, arrastada, ainda fumegando para ser forjada por ferreiros pequenos e escuros que viviam na greda antes que o círculo de pedra fosse levantado. Poderosa, uma arma para um rei, quebrada e reforjada dessa vez em uma lâmina longa em forma de folha, trabalhada e temperada com sangue e fogo, endurecida. Uma espada forjada 3 vezes, jamais arrancada do útero da terra, e assim 2 vezes sagrada. Haviam dito a ela o nome da espada: Excalibur, que significava aço cortado. Espadas de ferro de meteorito eram raras e preciosas. Essa bem podia valer o preço de um reino. Viviane pediu-lhe que se cobrisse com véu e viesse. Enquanto desciam lentamente a encosta, Morgana viu a figura alta de Talisien, o Merlin, e o bardo Kevin ao lado, movendo-se em seu andar hesitante e grotesco. Parecia mais desajeitado e feio que nunca, tão fora de lugar quanto uma vela de sebo em um candelabro fino de prata. E ao lado deles, Morgana paralisou, reconhecendo aquele corpo esguio e musculoso, aquele cabelo brilhante, dourado e prateado. Arthur. Ela, de certo, sabia que a espada era para ele. O que seria mais natural do que vir recebê-la? Ele é um guerreiro, um rei. O irmãozinho que eu segurava no colo parecia irreal para ela, mas através daquele Arthur e do rapaz de rosto solene que agora andava entre os 2 druidas, ela enxergou alguns traços do jovem que levara os cornos do cornífero. Quieto e sério como ele estava, ela viu o balanço da galhada, a desesperada luta mortal, e como havia ido até ela, manchado de sangue do gamo, não uma criança, mas um homem, um guerreiro, um rei. Com um sussurro do Merlin, ele ajoelhou-se diante da Senhora do Lago. O seu rosto era reverente. Não, é claro, ela pensou. Ele não havia visto Viviane antes, só a mim e na escuridão. Mas ele viu Morgana em seguida e ela notou, por suas feições, que o jovem a reconheceu. Fez uma reverência para ela também. Ao menos, ela pensou, onde foi criado,
lhe ensinaram modos condizentes com o filho de um rei. E murmurou: Morgana. Ela curvou a cabeça. Arthur a havia reconhecido mesmo com o véu. Talvez ela devesse se ajoelhar para o rei, mas uma senhora de Avalon não dobrava os joelhos para nenhum poder humano. O Merlin se ajoelharia e também Kevin, caso lhe pedissem. Viviane, jamais, pois não era apenas a sacerdotisa da deusa, mas a incorporava dentro dela de uma maneira que sacerdotes de deuses masculinos jamais saberiam ou entenderiam. E Morgana também jamais se ajoelharia de novo. A senhora do lago estendeu a mão para ele, pedindo que se levantasse. Fez uma longa jornada e está exausto. Ela disse: Morgana, leve-o para minha casa e sirva alguma comida antes que façamos isso. Ele sorriu então, não o rei sendo coroado, não o escolhido, mas apenas o rapaz com fome. Agradeço, senhora. Dentro da casa de Viviane, ele agradeceu às sacerdotisas que lhe trouxeram comida e se atirou sobre ela esfameado. Quando havia saciado a fome, perguntou a Morgana: Você também mora aqui? A senhora vive sozinha, mas é atendida pelas sacerdotisas que a servem em turnos. Morei aqui com ela quando foi minha vez de servi-la. Você, filha de uma rainha, servindo? Ela disse de modo austero: Precisamos servir antes de comandar. Ela mesma serviu quando era jovem e nela eu sirvo a deusa. Ele pensou um pouco e disse por fim: Não conheço essa grande deusa. O Merlin me disse que a senhora era sua... nossa parente. Ela é irmã de Igraine, nossa mãe? Pois então é minha tia, disse Arthur, experimentando as palavras na língua, como se não encaixassem bem. Tudo isso é tão estranho para mim. De alguma maneira, sempre tentei pensar em Heitor como meu pai e em Flavila como minha mãe. É claro que eu sabia que havia algum segredo e, como Heitor não falava sobre isso comigo, pensei que fosse algo vergonhoso, que eu era um bastardo ou pior. Não me lembro de Uther, meu pai. Nada. Nem da minha mãe, na verdade, embora às vezes, quando Flavila me castigava, eu sonhasse que morava em outro lugar com uma mulher que me acariciava e então me afastava. Igraine, nossa mãe, você se parece com ela? Não, ela é alta, ruiva. Então, acho que não me lembro dela, pois nos meus sonhos era sempre alguém como você. Era você. Ele se deteve, sua voz tremia. Terreno perigoso, pensou Morgana. Não nos atrevemos a falar sobre aquilo. Ela disse tranquila: Como a outra maçã, elas crescem aqui na ilha. Obrigado. Ele pegou uma maçã e a mordeu. É tudo tão novo e estranho. Tantas coisas aconteceram comigo desde... Penso em você
o tempo todo. Não consigo evitar. É verdade o que eu disse, Morgana, que por toda a minha vida me lembrarei de você, pois foi a primeira e devo sempre pensar em você e amá-la. Ela sabia que deveria dizer algo duro e doloroso. Em vez disso, disse palavras bondosas, mas distantes. Não deve pensar em mim dessa maneira. Para você, não sou uma mulher, mas uma representante da deusa que foi a você, e é blasfêmia lembrar de mim como se fosse uma mulher mortal. Esqueça-me e lembre-se da deusa. Eu tentei. Ele parou de falar, fechando os punhos. Então disse sério: Você está certa. É assim que devo pensar nisso. Apenas mais uma das coisas estranhas que me aconteceram desde que me mandaram buscar na casa de Heitor. Coisas misteriosas, mágicas, como a batalha com os saxões. Ele estendeu o braço, puxando a túnica para mostrar uma atadura com uma grossa camada de resina de pinheiro já escurecida. Fui ferido lá, só que foi como um sonho. Minha primeira batalha. O rei Uther. Ele olhou para baixo e engoliu em seco. Cheguei tarde demais. Não o conheci. Estava sendo velado na igreja e vi-o morto, suas armas colocadas no altar. Disseram-me que era o costume que, quando um cavaleiro valente morre, suas armas devem velá-lo. Então, mesmo quando o padre cantava Nunc dimittis, soaram todos os sinos de alarme. Houve um ataque saxão. Os vigias correram para dentro da igreja e tomaram as cordas do sino das mãos do monge, que tocava o dobre de finados para soarem em alarme, e todos os homens do rei pegaram suas armas e correram para fora. Eu não tinha espada, apenas meu punhal, mas tomei a lança de um dos soldados. Minha primeira batalha, mas então Cai. Meu irmão de criação, Cai, filho de Heitor, disse-me que havia deixado sua espada em seu alojamento e que eu deveria correr e pegá-la para ele. E eu soube que era apenas uma maneira de me manter fora de batalha. Cai e meu pai adotivo disseram que eu ainda não estava pronto para o batismo de sangue. Mas, em vez de correr de volta ao alojamento, entrei na igreja e peguei a espada do rei do féretro de pedra. Bem, ele se defendeu. Ele lutou contra os saxões com ela por 20 anos. Com certeza ficaria feliz que ela lutasse novamente, em vez de jazer sem uso em uma pedra velha. Então corri e a estava entregando para Cai, enquanto nos reuníamos para o ataque, quando vi o Melin, e ele disse, na maior voz que já ouvi: Onde você arranjou essa espada, menino? Fiquei com raiva porque me chamou de menino, depois do que eu havia feito na Ilha Dragão. Disse a ele que era uma espada para lutar contra os saxões, não para ficar sobre velhas pedras, e quando Heitor chegou e me viu com a espada nas mãos, ele e Cai se ajoelharam diante de mim, simples assim. Eu me senti tão estranho. Disse a ele: Pai,
por que está se ajoelhando? Por que faz meu irmão se ajoelhar assim? Ah, levante-se, isso é terrível. Então, o Merlin disse naquela voz espantosa: Ele é o rei. É certo que fique com a espada. Então, os saxões chegaram à muralha. Ouvimos suas trompas e não havia mais tempo para falar sobre espadas ou qualquer outra coisa. Kai pegou a lança e eu me agarrei à espada e lá fomos nós. Não me lembro muito da batalha, acho que nunca lembramos. Kai se feriu um ferimento feio na perna. Depois, quando o Merlin estava atando meu braço, ele me disse quem eu realmente era, quem havia sido meu pai. E Heitor veio e se ajoelhou e disse que seria um bom cavaleiro para mim, como havia sido para meu pai e para Ambrósio. E fiquei tão envergonhado. E a única coisa que ele me pediu foi que tornasse Kai meu camarista quando tivesse uma corte. E é claro que eu disse que ficaria feliz com isso, afinal, ele é meu irmão. Quero dizer, sempre vou pensar nele como meu irmão. Houve muito alarde por causa da espada, mas o Merlin disse a todos os reis que o destino me fizera pegá-la da pedra e eles o escutaram. Ele sorriu e Morgana sentiu uma onda de amor e pena com sua confusão. Os sinos que a haviam acordado, ela os havia visto, mas sem saber o que via. Baixou os olhos. Sempre haveria uma ligação entre eles agora. Será que qualquer golpe que o atingisse sempre seria assim? Uma espada em seu coração nu? E agora parece que vou receber outra espada, disse Arthur. Não tinha nenhuma e de repente tenho duas especiais. Ele suspirou e disse quase melancolicamente: não sei o que tudo isso tem a ver com ser rei. Por mais que já tivesse visto Viviane nos mantos de grã sacerdotisa de Avalon, Morgana jamais se acostumara com a visão. Ela notou que Arthur olhava para uma e para outra e viu a semelhança espelhada nos olhos dele. O rapaz estava em silêncio, impressionado mais uma vez. Ao menos, pensou Morgana, sentindo um enjoo vazio novamente, não o fizeram seguir o jejum mágico. Talvez ela devesse ter comido com ele, mas pensar em comida deixava enjoada. Um trabalho mágico prolongado poderia causar aquilo. Não era de admirar que Viviane fosse tão macilenta. Venham, disse Viviane, liderando o caminho. A senhora de Avalon, em sua terra, precedia até mesmo um rei. Andou da casa ao longo das margens do lago até dentro da construção em que viviam os sacerdotes. Arthur caminhava silencioso ao lado de Morgana e, por um instante, ela quase esperou que ele estendesse a mão, como fazia quando era bem pequeno, e agarrasse a sua. Mas agora, aquela mãozinha que ela havia segurado era a mão de um guerreiro maior que a dela, endurecida pelo treino com a espada e outras armas. Atrás de Arthur e Morgana vinha o Merlin e ao lado dele Kevin. Eles desceram uma escadaria estreita e o cheiro úmido do subterrâneo o cercou. Morgana não viu ninguém acender uma luz, mas subitamente havia um pequeno brilho na escuridão e uma luz pálida lampejou em torno do grupo.
Viviane parou de modo tão abrupto que eles se chocaram nela. E por um instante, Morgana se surpreendeu ao sentir um corpo simplesmente suave e pequeno de uma mulher comum, não uma imagem remota da deusa. A senhora estendeu o braço e pegou o pulso de Arthur em sua pequena mão morena, nem mesmo chegou perto de abarcá-lo. Arthur, filho de Ingrain de Avalon e do Pendragon, rei por direito de toda a Bretanha, contemple as coisas mais sagradas em sua terra. A luz brilhou no ouro e nas joias da taça e do prato, a longa lança, o vermelho e os fios prateados e dourados da bainha. Viviane retirou da bainha a lâmina longa e escura. Tenuemente, pedras brilharam no seu punho. A espada das insígnias sagradas dos druidas. Viviane disse com calma: prometa-me agora, Arthur Pendragon, rei da Bretanha, que quando assumir sua coroa, tratará com justiça druidas e cristãos e que será guiado pela magia sagrada dos que o levaram ao trono. Arthur buscou a espada, os olhos arregalados. Morgana enxergou nos olhos dele. Ele sabia que tipo de espada era essa. Viviane fez um gesto rápido para impedi-lo. É fatal tocar as coisas sagradas sem preparação, Arthur. Jure, com essa espada em sua mão, não há chefe tribal ou rei pagão ou cristão que se oponha a você. Mas esta não é a espada para um rei que ouve apenas os padres cristãos. Se não jurar, pode partir agora com as armas que obtiver de seus seguidores cristãos, e o povo que busca as orientações de Avalon o seguirá apenas quando o pedirmos. Ou fará o juramento e terá a lealdade dele por meio das armas sagradas de Avalon. Escolha, Arthur. Ele a olhou, franzindo um pouco a testa, a luz fraca brilhando em seu cabelo, que parecia quase branco, e disse: só pode haver um governante nesta terra. Eu não devo receber ordens de Avalon, nem dos padres, que o tornariam um peão dos deuses mortos deles. Viviane disse baixo: mas não o exortaremos. Escolha se vai ou não aceitar essa espada, ou a recuse e governe em seu próprio nome, desprezando a ajuda dos velhos deuses. Morgana percebeu que aquilo fez pensar no dia em que correr entre os gamos e os velhos deuses lhe deram a vitória para que fosse aclamado rei daquele povo, o primeiro a consagrá-lo. Arthur disse rapidamente: que Deus não permita que eu despreze. E parou, engolindo em seco. O que eu devo jurar, senhora? Apenas isto: tratar com justiça todos os homens, sejam ou não seguidores do Deus dos cristãos, e sempre reverenciar os deuses de Avalon. Pois não importa o que os cristãos digam, Arthur Pendragon, e o que eles possam chamar de Deus deles, todos os deuses são um só e todas as deusas são uma só deusa. Jure apenas ser fiel a essa verdade e não se prender a um e desprezar o outro.
Você viu? Disse o Merlin, sua voz profunda ressoando no silêncio. Que eu verdadeiramente reverencio o Cristo e me ajoelhei no altar e participei da refeição sagrada deles. Pois é verdade, meu senhor Merlin, disse Arthur agitado. E você, acredito, é o conselheiro em quem devo confiar mais do que em qualquer outro. Você me pede para fazer o juramento, então? Meu senhor e rei, você é jovem para esse governo e talvez seus padres e bispos pretendam dominar a consciência até de um rei, mas não sou padre, sou um druida. Digo apenas que verdade e sabedoria não são propriedade especial de um padre. Pergunte à sua própria consciência, Arthur, se seria errado prometer tratar com justiça todos os homens e quaisquer deuses que reverenciem, em vez de jurar lealdade a apenas um. Arthur disse em voz baixa: Bem, então farei o juramento e receberei a espada. Ajoelhe-se, disse Viviane, em sinal de que um rei não é mais que um homem e uma sacerdotisa, mesmo a grã sacerdotisa, não é mais que uma mulher, mas que os deuses estão acima de todos nós. Arthur se ajoelhou. A luz em seu cabelo louro, pensou Morgana, era como uma coroa. Viviane colocou a espada nas mãos dele, que se fecharam em torno do punho. Ele respirou profundamente. Tome essa espada, meu rei, disse Viviane, e use-a com justiça. Esta espada não foi feita com ferro pilhado do corpo da terra, nossa mãe. É sagrada, forjada com metal que caiu dos céus há tanto tempo, que nem mesmo a tradição dos druidas tem a conta certa dos anos, pois foi feita antes que houvesse druidas nestas ilhas. Arthur se levantou, a espada na mão. Do que a senhora mais gostou? Perguntou Viviane. Da espada ou da bainha? Arthur olhou com admiração para a bainha ricamente trabalhada. No entanto, disse: Sou um guerreiro, minha senhora. A bainha é bela, mas gosto mais da espada. Ainda assim, disse Viviane, mantenha a bainha sempre com você. Foi tecida com toda a magia de Avalon. Enquanto levar essa bainha, mesmo se for ferido, não perderá sangue o suficiente para colocar sua vida em perigo. Foi feita com feitiços para estancar sangue. É uma coisa rara e preciosa e mágica. Ele sorriu e disse, quase rindo com o fim da tensão: gostaria de tê-la comigo quando recebi esta ferida lutando contra os saxões. Sangrei como uma ovelha no matadouro.
Ainda não era rei, meu senhor, mas agora a bainha mágica vai protegê-lo. Mesmo assim, meu rei, disse a voz melodiosa do bardo Kevin nas sombras atrás do Merlin. Não importa quanto confie na bainha, eu aconselho a conseguir mestres de armas e não parar de treinar. Arthur riu enquanto prendia a espada e a bainha na cintura. Não duvide disso nunca, senhor. Meu pai adotivo me ensinou a ler com o velho padre que lia para mim em um dos evangelhos como o diabo tentou ao Senhor Jesus, dizendo que Deus havia dado a ele anjos para protegê-lo. E Jesus disse que não se devia tentar a Deus. E um rei não é mais que carne e osso. Lembre-se, peguei minha primeira espada de onde Uther jazia morto. Não acho que tentarei a Deus dessa maneira, senhor druida. De algum modo, com as espadas das insígnias sagradas presas na cintura, Arthur parecia mais alto, mais impressionante. Morgana podia vê-lo com a coroa e o manto de rei sentado em seu trono alto, e por um momento pareceu que o pequeno cômodo estava cheio de outros homens. Obscuros, armados, ricamente vestidos, nobres, bem perto à sua volta, seus companheiros. E então sumiram. E ele era apenas um jovem rapaz de novo, sorrindo incertamente, ainda desconfortável em sua posição. Eles se viraram e saíram da capela subterrânea. Mas antes que deixassem completamente o cômodo, Arthur se virou por um momento para olhar as outras insígnias nas sombras. Sua incerteza era perceptível em seu rosto, a questão quase invisível. Fiz o que era certo? Estou blasfemando contra o Deus que fui ensinado a venerar como único? Sabe qual meu maior desejo, meu senhor e rei? A voz de Taliesin era baixa e gentil. Qual, senhor Merlin? Que um dia, não agora, pois a ilha ainda não está preparada para isso, nem os seguidores de Cristo, que um dia druidas e padres cultuem juntos, que dentro de cada grande igreja deles a Eucaristia Sagrada seja celebrada com aquela taça e aquele prato lá embaixo, levando o pão e o vinho deles, em sinal de que todos os deuses são um só. Arthur fez o sinal da cruz e disse quase em um sussurro: Amém, senhor Merlin. O que o Santo Jesus torne isso possível nestas ilhas um dia. Morgana sentiu uma comichão que subia e descia por seus braços, e se ouviu dizer sem saber que falava, até que a visão se expressasse através dela. Esse dia virá, Arthur, mas não como você pensa. Tenha cuidado sobre como fará que esse dia aconteça, pois pode ser um sinal de que seu trabalho está concluído. Arthur disse em voz abafada: Caso esse dia chegue, senhora, então, de fato, será um sinal de que fiz o que deveria quando subi ao trono e ficarei satisfeito com isso.
cuidado com o que fala, pois, de fato, as palavras que dizemos lançam uma sombra do que virá. E, quando as falamos, fazemos com que aconteçam, meu rei. Morgana piscou quando saíram à luz do sol. Ela vacilou e Kevin estendeu a mão para apoiá-la. Está doente, minha senhora? Ela balançou a cabeça impacientemente, desejando que o embotamento em seus olhos desaparecesse. Arthur a fitou preocupado. Mas então estavam todos à luz do sol e a mente dele voltou para os assuntos mais imediatos. Serei coroado em Glastonbury, na Ilha dos Padres? Se puder deixar a Avalon... a senhora irá? Viviane sorriu para ele e disse: creio que não, mas o Merlin irá com você. E Morgana assistirá à sua coroação, se ambos assim desejarem. Ela completou, e Morgana se perguntou por que a senhora falava assim e por que sorria. Morgana, minha filha, irá com eles na barca? Morgana fez uma reverência. Ela ficou de pé na proa enquanto o barco se movia para a margem, levando agora apenas Arthur e o Merlin. E quando se aproximou da beira, viu vários homens armados esperando por ele. Percebeu o assombro nos olhos de todos quando a barcaça drapeada de Avalon apareceu subitamente das brumas. Reconheceu um dos homens. Lancelot não havia mudado desde aquele dia, 2 anos antes. Apenas estava mais alto, mais belo, vestido ricamente de vermelho escuro, segurando um escudo e uma espada. Ele também a reconheceu e fez uma reverência. Prima, disse. Conhece minha irmã, a senhora Morgana, duquesa da Cornualha, sacerdotisa de Avalon? Disse Arthur. Morgana, este é meu amigo mais querido, nosso primo. Já nos conhecemos. Lancelot se curvou sobre a mão dela e novamente, em meio ao enjoo desconfortável, Morgana sentiu um ímpeto repentino daquele anseio que jamais realmente a abandonara. Eu e ele fomos feitos um para o outro. Eu deveria ter tido coragem naquele dia, embora isso fosse significar a quebra de um voto. Percebeu nos olhos dele que ele se lembrava, na ternura com que tocou a mão dela. Então, ela suspirou, levantou os olhos e foi apresentada aos outros. Meu irmão de criação, Kai, disse Arthur. Kai era grande e moreno, romano até a medula, e ela se deu conta, quando ele falou com Arthur com deferência e afeto naturais, que Arthur, de fato, tinha 2 chefes fortes para liderar seus exércitos. Os outros reis foram apresentados como Bedwyr, Lucan e Balin, cujo nome fez Morgana e também o Merlin levantarem os olhos em surpresa. Era o irmão de criação do filho mais velho de Viviane, Balan. Balin tinha o cabelo loiro e ombros largos, trajava vestes esfarrapadas, mas se movia tão graciosamente quanto seu meio-irmão Lancelot. As vestes eram pobres, mas suas armas e sua armadura eram brilhantes e cuidadas e pareciam bem usadas.
Morgana estava contente em deixar Arthur com seus cavaleiros, mas primeiro ele levantou cerimoniosamente a mão dela aos lábios e a beijou. Venha, a minha coroação se puder, irmã.